Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu quero começar realmente agradecendo, né, demonstrando gratidão por quem está aqui até esse momento, que entende que esse também é um espaço de lutar pela democracia, porque aqui a gente está discutindo a substância da democracia. Aqui a gente vai está discutindo como que a gente vai dar vida de fato a essa democracia para não abrir direito ou espaço para que a extrema-direita possa ocupar novamente as nossas vidas, né? Então, é nesse trabalho de fato que a gente está aqui, e não só, né, defender a democracia não é só ir para atos, mas fundamentalmente a gente garantir que continue existindo esse tipo de espaço e que a gente agregue, né, e articule mais pessoas e movimentos para cá. A minha apresentação está ali, né? Eu sou do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, mas eu fui convidada para falar pela Auditoria Cidadã da Dívida, que eu também sou voluntária já há alguns anos da auditoria. E também é um tema que eu acho muito importante, porque, assim como a água, ele também é transversal. Assim como a água, é melhor ficar em pé, né? Isso. Assim como a água, também é um tema transversal, né? Ele consegue unificar, ele consegue aglutinar a luta, porque ele atinge a todos. Né? A questão das finanças públicas, da dívida, atinge a todos e inviabiliza todas as lutas. Né? No final das contas, a gente fica correndo com 1000 projetos, pequenos projetos de lei, e a gente brigando por recursos entre a gente, né? A saúde querendo aqui, aí para o cara dar para a saúde, ele vai e tira da educação, né? Essa coisa toda, e a gente sabe que tem muito mais dinheiro rolando solto aí. E a gente precisa se unir, nos articular, nos fortalecer para questionar esse dogma, essa soberania, que é essa dívida pública, que nunca foi auditada e que faz parte do que eu vou falar agora, que é do sistema da dívida. Né? Então, o sistema da dívida é um conceito muito interessante que foi cunhado pela Maria Lúcia Fatorelli, que fala, né, da deturpação do papel do endividamento, né, da existência de um sistema financeiro. Ele foi totalmente, né, capturado e, ao invés de fomentar a economia, o desenvolvimento, ele retira recursos, né, dessa função. Os bancos, hoje o sistema financeiro não tem mais essa função, que é a função principal dele. A gente não é contra o endividamento. A gente quer que esse endividamento tenha um sentido, que ele tenha uma substância, que ele traga desenvolvimento, melhoria de vida, né, emprego, renda e por aí vai. Então, essa subtração de recursos que é feita por vários mecanismos e que abrange, né, e que chega às diversas áreas das nossas instituições na sociedade civil. Praticamente todas as instituições que você tem da sociedade civil acabam sendo colocadas a serviço do sistema da dívida. E, às vezes, nem sabem que estão sendo colocadas a serviço do sistema da dívida. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para falar do meu órgão, do IBGE, que é um desses. É um desses que está colocado a serviço do sistema da dívida e não sabe. E, infelizmente, devo dizer que o nosso órgão ele está sendo altamente vilipendiado. Pena que o Guilherme Delgado não está aqui, né? Mas eu vou também fazer uma denúncia corajosa, como a colega do INSS fez, que é o quê? Com o novo presidente, né, que assumiu em agosto do ano passado, o IBGE, começou a se falar agora, né, de fontes alternativas de financiamento para o IBGE. Existe um processo que está sendo discutido lá dentro para que a gente possa encontrar fontes alternativas de financiamento para o IBGE. Olha, quando eu vi isso,
Gente, eu vou confessar a minha fragilidade. Eu tive uma crise de pânico. Eu fiquei me tremendo. Os meus colegas que estão ali me socorreram, né? Porque realmente, e aí eu vou dizer, né? Não foi só no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, assim, ele elevou à enésima potência, né, o papel do sistema e a restrição de recursos ao IBGE. Mas o IBGE ele vem sendo vilipendiado há muitos anos mesmo, o orçamento caindo, né, assim, e não se concretizando as coisas que precisam ser feitas. Por que eu estou falando disso também? Né? Porque democracia também é direito à informação. E eu vi hoje aqui muitas pessoas falando, o IBGE fez isso, não sei quando, agora não faz mais. Não faz mais por causa disso. Porque não tem recurso. Porque não tem ninguém que... Olha, gente, vocês não têm ideia do que é o trabalho do IBGE. Quando eu passei no concurso do IBGE, eu era economista e tinha trabalhado com os microdados do IBGE no governo do estado do Ceará. E eu era analista. Eu pegava os dados prontos e ia fazer análise. Quando eu cheguei lá na unidade estadual, porque a análise só tem no Rio de Janeiro, eu fiquei assim. Então, eu tive que reaprender tudo. E ali foi que eu fui entender o que é que significa o trabalho do IBGE. Você ir em todas as casas do país no censo, você ir em todos os estabelecimentos agropecuários, pequenos, grandes, médios e tal. Num país gigante como esse, sem recurso, não é à toa que o último censo durou quase um ano. Foi por corte de recurso do Bolsonaro? Foi. Foi por corte, inclusive, do questionário do Bolsonaro? Foi. Né? O nosso questionário foi cortado em questões importantíssimas. Mas também foi por conta de que o sistema da dívida fez com que, durante anos, o IBGE tivesse o seu orçamento achatado. Eu lembro que, em 2014, eu tinha terminado um curso de pós-graduação e a gente fez uma greve no IBGE. E não era uma greve só por salário, não. A gente dizia que queria concurso, que queria orçamento, que queria condições de trabalho, porque a gente entende a importância estratégica do IBGE, inclusive para o exercício da cidadania e da democracia. Né? Mas... sabe o que foi que aconteceu? No primeiro dia de greve, nós tivemos os nossos salários cortados. No governo dos trabalhadores. Tá? Então, a gente tem que entender que quem está lá em cima, que a gente colocou lá para nos representar, não vai fazer o trabalho sozinho. A gente tem que se organizar, a gente tem que se unir, para pressionar, para fazer o nosso lobby, porque os empresários estão lá, os banqueiros estão lá, os latifundiários estão lá fazendo o lobby deles. E a gente precisa... A gente não pode entrar muito direito lá, né? É meio complicado entrar por lá. Então, assim, essa democracia da gente poder votar e poder falar, se reunir, ela é bem interessante, ela é necessária, mas ela não é suficiente. A gente precisa... lutar por uma democracia com mais substância, que é o que a nossa Constituição, né, quer garantir. E por que isso não acontece? Aí eu vou passar bem rápido aqui. Né? Quais são os condicionantes que fazem com que o sistema da dívida ele possa ficar se perpetuando, assim como o capitalismo faz? Fragmentação do conhecimento. Aqui outras pessoas já falaram dessa questão. Né? A gente não consegue juntar as informações, articular e entender qual a ligação que tem, por exemplo, o problema lá da saúde com o problema da água, com o problema... Nós aqui talvez até façamos isso, consigamos fazer isso. Mas isso precisa ser levado para fora, para o povo. As pessoas precisam ter esse conhecimento. Então... a gente tem que reunir as informações, os saberes, interligar, para poder nos salvar das justificativas falaciosas. Tipo, taxa de juro alta é importante para combater a inflação no Brasil. Né? E várias outras. O pensamento econômico dominante. Gente, isso aqui, vocês já prestaram atenção que a política monetária ela é um pressuposto. Né?
Está aqui, ó, isso aqui é dado, é um dado da realidade e eu não posso mudar. A partir daí é que eu vou elaborar as outras coisas. Mas por que é um dado? Por que isso aqui é uma premissa? Quem foi que estabeleceu essa premissa? Nós temos que nos reunir e nos organizar para questionar essa premissa, essa soberania da política monetária sobre a política fiscal. E crítica às vozes que revelam o sistema da dívida, né? E não só o sistema da dívida, porque todas essas situações que são denunciadas, estou concluindo, todas essas situações que são denunciadas, elas acabam colaborando, né, na periferia da corrupção institucionalizada que é o sistema da dívida. Porque você acaba desviando. O sistema da dívida ele é institucionalizado e algumas coisas, né, de certa forma até legais. Mas a gente precisa questionar essa legalidade. Assim como uma vez foi questionado, né, a escravidão. A escravidão era legal. Já foi legal. Né? Então, é esse o recado que a gente quer passar, que a gente consiga mapear essas engrenagens, essas ligações, né, essas correias de transmissões que existem nessas engrenagens, para que a gente possa se organizar e esclarecer as pessoas para lutar. Tá. Aí, bem rapidinho, qual é a condição necessária para a gente enfrentar o sistema da dívida? A auditoria. Isso é um cacoete de academia, né? A gente fala sempre o que é condição necessária, mas não é condição suficiente, né? Então, a auditoria é uma condição necessária. Sem a auditoria, o enfrentamento do sistema da dívida vai ficar no achismo. E a gente quer fazer de forma fundamentada. E a condição suficiente que deve ser para a gente conseguir enfrentar o sistema da dívida é que a gente realmente faça essa articulação social, esse diálogo, né, esse encampamento, essa união de forças, né, que foi tão falada hoje aqui. É isso, grata pela atenção de vocês.